Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá, bem-vindos ao podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, o podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje vou falar com o Fábio Lima, estudante de doutoramento na área da Química Orgânica na Universidade do Minho e na Universidade de Santiago de Compostela. Olá, Fábio. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. O teu projeto de doutoramento foca-se no estudo da atividade biológica de novos derivados de cromeno e imidazol. Explica-nos quais são os principais objetivos do teu trabalho. Ora bem, então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre um gosto falar convosco, que tão bem conheço e por cima com um projeto que eu adoro e costumo acompanhar. Ora bem, como disseste e bem, podemos generalizar o meu trabalho como síntese de novos compostos heterocíclicos. Inicialmente começou como cromeno ou benzopirano, como quiserem dizer, portanto, como o próprio nome indica, são dois anéis de 6 membros, derivado do benzeno, digamos assim, e um furano fundido, e daí o nome benzofurano. E depois, aqui no grupo, tínhamos muita experiência de trabalho com cromenos, que são estes núcleos, e eles são muito interessantes na medida em que são bastante biotoleráveis e têm uma data de atividades biológicas reconhecidas, porque eles aparecem em uma série de moléculas biologicamente ativas que já são conhecidas de plantas e, portanto, aparecem muitas vezes referenciadas como uma das estruturas, um dos scaffolds mais importantes a nível biológico. E é também um núcleo versátil para se trabalhar e nessa medida então começamos os estudos com cromeno. O meu objetivo principal era partir de cromenos que tinham sido previamente sintetizados no grupo de investigação. Um deles não era, uma família de cromenos não era particularmente nova, portanto era uma síntese que já tinha sido feita previamente por vários autores, mas no grupo tinha sido feita de uma forma mais verde, envolvendo o carbonato aquoso, era uma forma muito fácil e com bons rendimentos de fazer. E a ideia era pegar nesses compostos, tentar fazer uma síntese a partir deles e tentar estudar a atividade desses novos compostos. Em relação a esses, fiz cerca de 60 ou 70 compostos diferentes e fizemos ensaios em cancro da mama triplo negativo, que é um tipo de cancro muito particular porque representa entre 10% a 17% mais ou menos do total cancro da mama e está associado a um dos piores prognósticos de cancro da mama, uma vez que não exprime, lá está como diz o nome, triplo negativo, ele não exprime 3 tipos de receptores, o de estrogênio, progesterona e o HER2. E então torna-se um bocadinho mais difícil de atacar este tipo de cancros e então geralmente está associado a um pior prognóstico. E a terapêutica nesse sentido, o TNBC, o Triple Negative Breast Cancer, é mais reservado e é mais limitado. E então o nosso objetivo era tentar atacar estas células de triplo negativas. E tivemos bons resultados, bastante bons resultados, posso dizer. Os ensaios biológicos foram feitos por mim, mas foram feitos com uma parceria que nós temos. E deu uma tese de mestrado só para os meus compostos, que foi entregue agora, e posso dizer que foi até ensaios in vivo de toxicidade. Sim, pelo que sei, não é só para o cancro da mama que estás a trabalhar, para a luta contra o cancro da mama. Exato. Portanto, os compostos que eu sintetizei foram testados no cancro da mama, mas não só. Em Santiago de Compostela, no grupo onde estive inserido, eles trabalham muito com patologias, digamos, eles tentam criar novos antibióticos, nomeadamente antituberculóticos e não só, e portanto surgiu a oportunidade também de testar os meus novos compostos para a tuberculose. E mais recentemente, aqui na Universidade do Minho também, foi-nos solicitado que enviássemos alguns compostos para testar em malária, e essa é a melhor novidade que nós temos, embora eu ainda não saiba muito sobre isso, porque ainda não nos mandaram toda a informação, mas pelos vistos tivemos resultados muito bons com uma família de compostos. Portanto, eu parti desses primeiros cromenos que estava a dizer, que foram feitos com água de carbonato e que já estão publicados, portanto a síntese dos regimes de partida, mas também com uns outros novos que foram publicados pelo meu grupo em 2018 e que são
dentro dos experimentos tinham uma particularidade, tinham um carbonil dentro da molécula e que permitia fazer outro tipo de giga-jogas, digamos assim. E a partir deles foi muito interessante trabalhar com eles, porque eles de facto permitiram-me, foram muito mais versáteis do que eu estava à espera, e portanto consegui fazer inclusive novos tipos de compostos, novas famílias de compostos a partir deles, que era completamente inesperado. E nesse sentido o meu trabalho começou a focar-se mais em tentar descobrir o mecanismo de reação para chegar a esses compostos. Neste caso são duas grandes famílias de compostos que surgiram desde esses compostos particulares. Foram cromenopiridinas por um lado e foram piridopirimidinas por outro. Isto ainda está para ser publicado e, portanto, também não vou entrar em grandes pormenores, mas de facto foi bastante interessante, em particular as piridopirimidinas, porque não existiam com esses substituintes. Os cromenopiridinas também não, mas as piridopirimidinas vão ter um interesse particular, como estava a dizer, em princípio na malária. E onde é que entra o imidazol, exatamente? Os imidazoles entram por um acaso. Eu estava a tentar fazer derivados de anéis de 7 membros, uma coisa que fosse análoga a cromenos, e deparei-me com esses imidazoles por acaso. E fiquei muito interessado e propus à minha professora estudá-los mais a fundo e, portanto, acabamos por incluí-los na tese, porque eles têm, sem querer entrar também em grandes pormenores, eles têm uma particularidade. É um hidroxilo dentro da molécula, no precursor que origina os imidazoles, que tem que estar naquela posição em particular para que eles se originem. Se ela não estiver, ela origina nestes 6 membros. E então, parte do trabalho que eu fiz em Santiago, uma boa parte foi isso, foi tentar perceber por métodos computacionais, fazendo cálculos, de que forma é que esse hidroxilo nessa posição estava a influenciar a reatividade da molécula do precursor, de forma a originar os imidazoles, e porque é que não tendo esse hidroxilo nessa posição originava maneiras de 6. Outra da parte que eu ainda não tinha falado, que fiz também em Santiago, foi tentar entender o alvo molecular onde atuavam os primeiros cromenos de que falei, portanto, aqueles cujo o precursor era gerado em água de carbonato. O interesse disso prendia-se, não que eu possa correlacionar diretamente com os ensaios biológicos, mas foi uma curiosidade que eu encontrei na bibliografia, porque existe um alvo molecular que está muito em voga hoje em dia, nomeadamente na última década, porque originou muitos novos fármacos que foram aprovados pela FDA e pela EMA no tratamento de vários tipos de cancro, nomeadamente triplo negativo. São os inibidores da PARP, ou seja, a poli-ADP-ribose polimerase. E eu apercebi-me que os inibidores da PARP tinham uma particularidade, um grupo amida intramolecular, e não só, que os meus compostos também tinham. E então, uma das propostas que eu solicitei à professora Concepción de Santiago e à professora Fernanda também daqui, foi que fosse estudar por métodos de docking molecular e posteriormente de dinâmica molecular, tentar perceber se efetivamente haveria a possibilidade de estes compostos tricíclicos, portanto estes cromenos tricíclicos, pudessem ser um ponto de partida para novos inibidores da PARP. E de facto parece que, pelo menos pelos ensaios de dinâmica molecular que fiz, que eles são muito estáveis no local ativo e como eles são bastante versáteis, dá para modificar vários pontos da molécula e se calhar dá para tunear, para desenhar novos inibidores da PARP com bastante eficácia e de forma muito simples até. Mas isso há de ser um capítulo para novos episódios, porque para já fiquei nesta parte de perceber que havia esta possibilidade de ser explorado. Muito bem. Portanto, tu neste momento estás na área da química orgânica, mas continuas sempre com uma perspectiva medicinal. E olhando para o teu percurso académico, tu estreaste o curso de Química Medicinal na Universidade de Coimbra em 2010, depois realizaste também aqui em Coimbra o mestrado em Química Medicinal e depois sim foste para o programa doutoral em Química Orgânica e Biológica na Universidade do Minho e também na Universidade de Santiago de Compostela. O que é que te levou a ir por estas áreas, a tomar estas opções? Química medicinal sempre foi, digamos, não vou dizer química medicinal diretamente, mas a área mais bio da química sempre foi uma coisa que me atraiu bastante, nomeadamente terapêutica, digamos assim, ou seja, tentar encontrar novas formas terapêuticas, sempre foi algo que me fascinou desde que eu entrei no curso em Química Medicinal e daí por isso mesmo ter continuado no mestrado em Química Medicinal também. O programa doutoral aqui na UMIN surge muito porque, em primeiro lugar, dava-me a hipótese de fazer parte do trabalho fora, num grupo que era bastante... Portanto, não havia um grupo definido, mas havia um conjunto de
de grupos, tanto na Universidade de Santiago de Compostela como na Universidade de Vigo, que eu podia ter optado pela Universidade de Vigo, que tinham trabalhos muito interessantes. E então eu achei que era uma excelente oportunidade para também sair da zona de conforto e explorar outro tipo de trabalho, outras formas de ver a ciência e de fazer as coisas. E também porque, enfim, porque havia aqui uma escola muito forte em Química Orgânica também na Universidade do Minho, no que toca também em particular a novas formas terapêuticas para cancro e não só. E então acabei por ingressar neste desafio de vir para Braga. E sinto muito satisfeito com isso, digo, desde já. Ainda bem. E paralelamente ao teu percurso académico, tens também uma vasta experiência em vários desportos, desde as artes marciais ao futebol, o parkour, a canoagem. O que é que realças destas experiências e de que forma é que sentes que foram importantes para o teu percurso? Bem, em primeiro lugar, realço as artes marciais, que foi quase toda a minha vida, desde miúdo no karaté até várias artes marciais que fui fazendo ao longo do tempo. Fiquei mais pelo taekwondo, onde competi, mas experimentei muitas outras. Aliás, até recentemente, até fechar os ginásios, ainda praticava kickboxing, e para mim é uma parte muito importante do meu dia a dia, honestamente, porque ingressei o desporto coletivo, mas cedo deixei-me interessar tanto pelo desporto coletivo, gostei mais do desporto individual, porque sempre me trouxe a forma de me desafiar a mim próprio, ou seja, eu estava dependente de mim para me desafiar a mim próprio, não estava dependente de mais ninguém. E para além disso trazia-me uma calma e trazia-me uma paz de espírito e uma forma de encarar-me confiança que eu até então se calhar não tinha. E então acabei por me fixar muito nas artes marciais, mas como disseste e bem, fiz canoagem no desporto escolar e tinha muito hábito também do parkour e fiz muito tempo. E no futebol foi mais novo e depois também pelos 15 a 16 anos também fiz futebol. Claro que trago boas experiências de todos os desportos, mas honestamente destaco as artes marciais e destaco muito a forma como me dá digamos, uma parte diferente ao meu dia, ou seja, traz-me um relaxamento, mas traz-me também foco, digo, porque o facto de praticar um desporto ao fim do dia e tentar ter essa rotina também me traz foco ao meu trabalho depois durante o resto do meu dia e alivia-me a cabeça, digamos assim. Muito bem. E por fim, pergunto-se pela tua passagem pelo associativismo, principalmente em Coimbra, mas também no Minho, tiveste alguma experiência com o associativismo. Que momentos e que recordações é que guardas dessas alturas? Guardo recordações fantásticas, digo desde já. Em Coimbra estive envolvido no núcleo de Ciência de Química e essencialmente, e tentava fazer por estar em atividades que envolvessem contacto com outro tipo de pessoas, como ir a instituições e tudo mais, embora também tenha envolvido também mais com a parte cultural, digamos assim. Sempre foi aquilo que me puxou mais, também confesso. Mas trouxe-me muita organização e muita disciplina mental, e capacidade de trabalhar em grupo. Um, e trouxe-me também novas perspectivas de trabalho, mesmo para que eu transporte mesmo para o laboratório, porque me obriga a ver outro tipo de perspectivas e obriga-me a lidar com coisas que se calhar de outra forma não teria contacto, se calhar algumas coisas mais burocráticas, outras menos burocráticas, mas de uma forma geral acaba por me dar outro tipo de experiências e outro tipo de contacto que eu recomendo vivamente. Aqui no Minho a minha experiência acaba por ser um bocadinho mais breve. O que aconteceu foi que eu cheguei cá e não... Tinha havido um núcleo de estudantes da Química da Universidade do Minho há alguns anos passados e estava desativado. E o que eu tentei fazer foi reunir um grupo de malta e tentar ativar esse núcleo novamente. Mas a minha missão aqui era mais de tentar criar aqui o bichinho do associativismo e largá-lo. E penso que consegui contribuir de certa forma para aquilo que existe hoje, porque o núcleo, pelos vistos, está-se a cimentar, já está a ser criado novamente, penso que ainda ligado à UEM, mas está a ser cimentado de uma forma sólida e tem um bom núcleo de pessoas e motivadas para fazerem coisas muito interessantes, que já começaram a fazer.
Ainda agora na quarentena fizeram um quiz online que eu gostei bastante. É pena que a quarentena tenha vindo mesmo na altura em que eles iam começar a fazer atividades presenciais com mais força, mas há de acontecer isso naturalmente. E recomendo vivamente, e só tenho boas memórias, tanto no tempo de Coimbra como no tempo daqui. Obrigado pela partilha, Fábio. Antes de terminar, quero sugerir o livro Como Surgiu o Universo, As Origens das Leis Naturais. Um livro de Peter Atkins, professor de Química da Universidade de Oxford e autor de vários manuais de Química líderes de mercado. Neste livro, Peter Atkins esboça o modo como as leis da natureza surgem do muito pouco, ou como ele sugere, do nada. Mais uma vez, obrigado, Fábio, por teres aceitado o nosso convite. Votos de sucesso para o teu trabalho. E o podcast Molecular regressa daqui a 15 dias. Boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.